Bom dia, irmãos e irmãs, queridos irmãos do Barro Preto. Você que está em casa nos acompanhando, você que nos acompanha em todo o Brasil através do nosso canal, acompanhando a Escola Bíblica Dominical. Que bênção poder continuar nesse tempo estudando a Palavra de Deus. Hoje nós vamos continuar falando sobre a igreja de Sardes, a igreja que estava morta. E eu quero te convidar para a gente reler o texto, para ficar refrescado a memória. Apocalipse capítulo 3, versículos 1 ao 6. Agradecer sempre a Esther, no Ministério de Educação Cristã, a Lídia, pastor Lécio, e proporcionar esse tempo bom da gente fazer a Escola Dominical estudando o livro Correspondências da Ásia, esse livro que eu tive o prazer de escrever. Um livro muito bom, não é porque eu escrevi não, mas é bom mesmo. Deus abençoe a vocês todos. Vamos lá. Apocalipse capítulo 3, versículos de número 1 ao 6. Escreve ao anjo da igreja em Sardes, assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço tuas obras, tens fama de estar vivo, mas estás morto. Fica alerta e fortalece o que ainda resta e estava para morrer. O que ainda resta e estava para morrer, porque não tenho achado tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Portanto, verso número 3, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido, e obedece e arrepende-te. Pois se não estiveres alerta, virei como um ladrão, e tu não saberás a que hora virei contra ti. Verso 4, mas em Sardes também tem algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Verso de número 5, assim o vencedor será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei seu nome do livro da vida, mas pelo contrário reconhecerei seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Verso 6, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que eu diminua mais uma vez e o Senhor cresça. Vamos lá, portanto, para a nossa continuação aqui da aula. Hoje nós vamos falar do erro da igreja. Qual foi o erro daquela igreja, desta igreja de Sardes? Irmãos, não há palavra de elogios do Salvador para esta igreja. Não há palavra de honra para essa igreja, porque ela está morta. E por incrível que pareça, ela coloca mais empecilho à causa de Cristo do que a totalidade de toda a perseguição do mundo. Isso é difícil, né? A igreja que está morta, um crente morto, como eu disse na aula passada, 5 de julho, o crente morto é uma palavra antagônica, um trem que não podia existir. É ou não é? Sim ou não, pessoal? Como diz um bom mineiro, né? É um trem que está fora de contexto, fora da linha. Crente morto. Então, uma igreja morta, ela causa mais trabalho à pregação do evangelho do que a totalidade da perseguição. Para as 4 igrejas anteriores que nós estudamos, Cristo emitiu um elogio para as 4. Mas para esta igreja, ele emite uma palavra dura e crítica. O Salvador estava tão aborrecido com a igreja, tão chateado, que ele vai direto ao ponto. Aquela igreja estava ameaçada. E ela estava doente. E ela estava sem vitalidade. E ela estava morrendo. E estava morta. Por esta razão, Cristo começa a correspondência dizendo a palavra contra a igreja de Sardes, dizendo: nada de elogios, somente uma áspera advertência. Capítulo 3, do versículo 1 de Apocalipse. Conheço as tuas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Que palavra dura, meu Deus. A cena marcante dessa conversa entre Deus, o eterno, e Satanás, o falível, no episódio de Jó, é para nós uma lembrança de que Deus sempre está olhando, sempre sabe o que o seu povo está fazendo. Que elogio esplêndido do Senhor acerca de Jó.
Disse o Senhor a Satanás, Jó capítulo 1, versos 7 e 8, versos 7 e 8. De onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra, andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparastes o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Meus irmãos, para a igreja de Sardes, o Senhor Jesus disse, eu te conheço, tu é fingida, tu tem nome de que está viva, mas tu estás morta, eu sei quem és tu. O próprio Deus elogia um homem. Jó não era um anjo, eu quero escrever isso aqui com todas as letras. Jó não era um anjo, irmãos. Jó era humano como eu e como você. E a gente olha para a vida daquele homem, servo de Deus, e a vida dele foi apresentada a Satanás. Deus apresentou Jó. Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e se afasta do mal. Que bênção. Glória a Deus por isso. Você tem vivido, irmãos, irmã, você tem vivido de maneira que agrada a Deus? Permita-me pensar com você aqui. As suas atitudes são atitudes de um vivo que agrada a Deus? A sua postura em família, marido, mulher, filhos, filhas, agrada a Deus? Como você está na sua casa? Quem é você no trabalho quando ninguém da igreja está vendo você? Na escola, na faculdade? Se Satanás perguntasse a Deus, quem é você? O que Deus diria a seu respeito? O seu aparelho de celular pode ser visto, suas fotos, seus vídeos, por qualquer pessoa? Pode. O que você anda vendo? O que você anda fazendo? Com quem você está andando? Essas perguntas a respeito da sua própria vida precisam ser refletidas. Cristo olhou para aquela igreja e disse, eu conheço as tuas obras. Eu sei quem é você. Eu conheço a tua história. Eu sei que você vive uma vida fingida. Eu sei que você vive aí de qualquer maneira, mas eu conheço você. O Senhor te conhece, meu irmão. O Senhor conhece a mim. Ele nos conhece. E Ele sabe o que nós precisamos. A igreja de Sardes, Cristo não fez nenhum elogio, não. Também não apontou qualquer problema doutrinário naquela igreja para corrigir. Também não encontramos em Sardes nada sobre algum tipo de perseguição do lado de fora que aquela igreja estivesse enfrentando. Como disse anteriormente, esta igreja já não incomodava mais ao mundo. Ela estava morta. Você não incomoda mais ninguém no seu trabalho? Você faz parte das rodinhas que escarnecem as coisas do Salvador? Quem é você, meu irmão? Quem é você, minha irmã? Cristo está confrontando a religião morta. Aqui o Salvador está dizendo, não à religião morta. Não. Não aceito, Jesus está dizendo. Ele não tolera a hipocrisia, a falsidade, a frieza, o afastamento, a pretensão espiritual mentirosa. Cristo não suporta. A morte de Sardes era a prova de que a vitalidade espiritual não vivia mais naquela igreja. Já havia sido banida há muito tempo daquela igreja. Era apenas um teatro de culto. Uma representação de igreja. Aqueles discípulos estavam num deserto espiritual. Dormia o profundo sono da indolência. Provérbios 19, verso 15. Sardes tinha sua grande estrutura na cidade, era conhecida. Sardes era uma impressionante cidade. A própria cidade era grande. Era uma igreja reverenciada e respeitada na própria cidade. Vivia de um orgulho do passado ilustre. Ah, nós já fomos isso. A gente não tem que viver de passado. Esse é o problema. A cidade estava vivendo do passado. A igreja estava vivendo do passado. No presente, uma religião vazia e sem vida. Pessoalmente, eles avaliavam a sua vida superficialmente. Nós fomos, mas não serve mais.
Não era que serve. Não é porque nós somos, nós temos que ser, manter o que nós éramos em Cristo. Ela até tinha aparência de viva. Quem olhasse de fora dizia: que igreja bonita, que cidade boa, que igreja maravilhosa, que igreja dinâmica. No entanto, estava morta. Vivia da espiritualidade do passado. Nós já fomos, nós já oramos, nós já vimos a glória de Deus e agora não vê mais. Meus irmãos, a frieza, a formalidade se haviam instalado no organismo da igreja de Sardes de tal modo já estivesse, como se estivesse já descendo mesmo a sepultura. E aqui, o grande Colin Mashon, escrevendo no livro A Trelice e a Videira, ele disse, pode ficar evidente que um programa não é mais viável porque as pessoas que o realizavam antes não estão mais disponíveis. Isto pode ser doloroso para aqueles que se apegam a tais programas. No passado era assim, no tempo era assim, mas hoje não tem mais. Por quê? Porque pessoas que faziam não vivem mais hoje. Então, ou nós entramos no ritmo de avivamento com Cristo, ou as coisas que nós fazemos sempre serão as mesmas coisas. Nome de vida, mas estando morto. Lamentavelmente, algumas igrejas e pessoas preferem viver as lembranças do passado, ou não querem experimentar um novo de Deus todos os dias. Muitas vezes perde a oportunidade de viver. Tudo o que fazem é reviver o passado, mexem o lixo do passado, adoram no santuário da tradição, vivem os dons, os bons velhos dias, não tem avivamento, apenas reuniões. Qual seria a aparência da igreja hoje, da sua vida hoje? Pode ser que comece pela liderança. Há um pregador morto, um homem superficial fala às pessoas superficiais, a partir do púlpito, motivando-as a serem mais superficiais ainda. As mensagens podem estar cheias de poemas, de psicologias, de opiniões pessoais, de literatura, sociologia. Pode até ser um pregador eloquente, mas sem unção, sem vida. Pregador morto, plateia morta, igreja morta. E aí, eu coloquei aqui um detalhe. Eu era menino e eu via, sempre trabalhando, eu via o meu avô trabalhando, o fogo tinha que permanecer aceso. Ele colocava a brasa, o fogo na frente, tinha um fole, né? E aquele fole não era automático, a gente tinha que ficar lá foleando ele. Eu ficava lá mexendo naquele fole, e o fogo, ele soprava, o fogo ficava mais aceso, e ele era ferreiro, ele colocava lá a ferramenta, e ele batia. Eu me lembro bem que quando o velho fole, cansado, furava, o trabalho do meu avô parava. O aquecedor estava sem utilidade. O fole continuava funcionando, mas ele não promovia calor. É interessante. O fole, ele até tinha um movimento, soprava, mas aquele sopro, ele saía pelas partes que estavam furadas, e ele não promovia o fogo direto, naquela região direta, então não promovia o fogo necessário, o calor necessário. Eu me lembro das palavras do meu avô, que ele disse o seguinte, ele dizia: filho, um fole velho, mas furado pode soprar, mas não sai o fogo para derreter o ferro. Eu era menino, lembro dessas coisas. Nós devemos urgentemente reparar o fole espiritual do nosso coração. Soprar as brasas da nossa vida,
Às vezes o fole está lá, só fazendo movimento, mas não sopra o tanto suficiente, porque está furado. Preciso remendar esse fole, consertar isso. Devemos ter cuidado, atear fogo em nossas almas gélidas, pálidas, sem brilho, sem vida. Se houver fogo de Deus para arder nossas almas, então nós seremos transformados. Mas se não houver fogo, nós já acostumamos com tudo que é do erro. E a avalanche que está vindo, esfriando os corações. Se os pastores forem cheios do santo fogo de Deus, a igreja será incendiada da presença de Deus. E eu quero fazer uma nota de rodapé aqui. Número 1, quando eu falo fogo, irmãos, sabe? É importante eu dizer isso, porque às vezes a gente leva as coisas tanto para o lado teológico, fraco, vazio. Ah, esse cara é um batista pentecostal. Esse cara está falando de fogo. Irmãos, o Espírito Santo de Deus promove um fogo que aquece aqui, ó, aqui dentro do seu coração. É esse fogo que eu estou falando. Sabe, irmãos? É o fogo que ateia o coração do crente para buscar a presença de Deus, para ter uma vida de relacionamento com Deus, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra. Você precisa do fogo de Deus. Só o fogo do Espírito Santo de Deus pode aquecer o seu coração a se tornar um crente melhor em todas as esferas da sua vida. E que Deus ateie mesmo o fogo do nosso coração. Irmãos, e aí eu trago para vocês uma história bem interessante. Eu gosto das Crônicas de Nárnia. As minhas filhas, as duas filhas, são fãs de C.S. Lewis, e grande escritor e grande clássico. Ele escreveu o clássico chamado As Crônicas de Nárnia, um livro, um volume único. No livro da Crônica de Nárnia, no livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, C.S. Lewis, quem não conhece, era servo de Deus, crente, temente ao Senhor, e escreveu grandes clássicos. Ele diz, tem um episódio ali naquela cena do livro, que é narrada no filme das Crônicas de Nárnia, nesse episódio do O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Ele diz o seguinte: na casa da feiticeira, na cena, né, aquele trecho, acontece algo difícil de compreender, mas é real. Abre aspas. Mas estava convencido, ou tentava convencer-se, de que ela, a feiticeira, não poderia ser tão má como diziam, porque, pensava ele, o Edmundo, o jovem, o rapazinho Edmundo, pensava ele, os que falam mal dela são inimigos, e é provável que metade do que dizem não seja verdade. Aliás, comigo foi bastante amável, muito mais do que aquele Aslan. Foi essa, pelo menos, a desculpa de Edmundo, que Edmundo arranjou para justificar o próprio comportamento. Mas a desculpa não era lá essas coisas, pois no fundo sabia que a feiticeira era cruel. A cena narra o Edmundo sendo atraído pela feiticeira branca. É interessante porque o C.S. Lewis coloca aquela mulher como um feiticeira. Ela era má, cruel, terrível e vestida de branco, até para deixar claro que toda feiticeira é feiticeira. Não existe feiticeira boa porque é branca, nem feiticeira má. Se é feiticeira, é feiticeira. E dá bem claro, como lindo dia de sol, C.S. Lewis relata que aquele homem, aquele menino, Edmundo, ele vai até a casa da feiticeira e diz, gente, ela não é tudo aquilo que o povo diz, não. Talvez dizem isso porque porque são inimigos dela. Mas na verdade, meus irmãos, ele já estava sendo enganado por ela. No fundo ele sabia, no fundo as pessoas que estão sem esperança, que estão fracas na fé, sabem que estão fracas. Ficam até dando desculpa para a igreja. Não, eu vou sair porque a igreja é muito isso. Eu vou sair da igreja porque a igreja é muito aquilo. Eu vou sair da igreja porque o pastor não liga para mim. Eu vou sair da igreja porque o pastor não me dá atenção. Eu vou sair da igreja porque eu não gosto do pastor. Meu filho, você pode ir para qualquer igreja. Se o problema não estiver ardendo, se o coração seu não tiver fogo de Deus, toda igreja que tu chegares, tu estarás insatisfeito. Versículo segundo eu. Eu que estou dizendo a verdade, isso mesmo. É de se espantar, que como Edmundo,
o personagem das Crônicas de Nárnia, é possível ter comportamentos parecidos com os discípulos frios. Eles estão flertando com o mundo, com as trevas, mas os discípulos de Cristo, dentro da igreja, precisam acordar. Que às vezes eles estão dentro da igreja, mas flertando com o mundo. Edmundo era da equipe que foi enviada, os meninos que foram enviados para ajudar Nárnia. Ele era daquela equipe, ele tinha um papel importante, ele era membro daquela igreja, teoricamente, mas em algum momento na história, Edmundo deu uma passeadinha na casa da feiticeira, foi engodado pela feiticeira, foi enganado pelo manjar turco que está no livro das Crônicas de Nárnia. Muitas vezes, tantos e quantos estão vivendo na igreja, mas acabam sendo flertando com o mundo, atraídos pelo mundo. Meu irmão, hoje, abra os seus olhos, aqueça a sua vida, e seu casamento será transformado, sua vida será transformada, sua família inteira será edificada. Acorde, corra para os braços do Salvador. Enquanto há tempo. E aí, meus irmãos, Aslan, no enredo das Crônicas de Nárnia, é a representação de Jesus, do Cristo. E aí o menino diz, eu prefiro a feiticeira do que aquele Aslan. Quantas pessoas estão dizendo isso? Prefere o mundo a ficar na igreja. Prefere o mundo, os prazeres efêmeros dessa vida, a permanecer na presença de Deus. E você sabe que não está bem. Você sabe que vai mal quando você toma essa decisão. Por isso, Deus está usando essa aula para aquecer o teu coração, para te trazer de volta para o Evangelho de Jesus, que é o melhor lugar e é onde você é uma peça útil e fundamental para o projeto do plano de Deus, meu irmão, minha irmã. Volte, quanto há tempo. Paulo diz... As palavras de Paulo, o apóstolo da graça, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 5, Paulo diz: porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Sem dúvidas, irmãos, o Edmundo estava longe de entender o propósito dele ali. E muito pior, ele tem medo do Aslan, a representação do Cristo. Ele tem medo do Senhor. É espantoso, irmãos, como as pessoas têm medo do Senhor. Às vezes, de revelar o seu erro, do seu pecado. Por isso que muitas pessoas querem mensagens hoje em dia que agradam o coraçãozinho. Quando a mensagem aperta, não gostei dessa mensagem. Mas essa é a mensagem de Deus para você, para a sua vida. O Edmundo tem a oportunidade de voltar atrás. Mas parece que ele se afunda mais e mais. Porque diz que ele come o manjar turco. A feiticeira no filme dá para ele uma bolachinha que ele come. Ele diz, meu Deus, que bolacha deliciosa. Quantas vezes as trevas vai atrair você oferecendo coisas que aparecem muito melhores do que o que Cristo te oferece. É isso que é a proposta do inferno. Essa é a proposta das trevas. Mas Deus está querendo acender o teu coração, meu irmão. Deus quer acender o teu coração. Portanto, meus irmãos, a igreja precisa ser avivada, reavivada pelo Senhor. Somente Cristo pode ressuscitar o morto. O reino dele jamais será sustentado por projetos sem vida, não. Se o Cristo é vivo, o reino dele é vivo e ele é a única pessoa que pode dar voz de vida outra vez. A igreja parece ser um gigante que está adormecido e precisa ser ressuscitado. E o Salvador quer ressuscitar, quer mexer. Como está você? Você está seco, dormente, apático, frio? O Salvador quer aquecer o teu coração. Vamos, portanto, Apocalipse capítulo 3, versículos 2 e 3. O texto diz que agora Deus traz uma restauração à sua igreja. Isso aqui é lindo, irmãos. Apesar desse caos todo dessa igreja morta, dessa igreja de Sardes toda morta, toda perdida, apesar desse caos de tragédia total, o Salvador aparece e diz, eu estou aqui para restaurar. Eu quero te dar uma segunda chance. Quando é possível perceber que nós estamos errados, que nós somos carentes de um avivamento, nós precisamos, de fato, entender que precisamos de Deus. Como saber que nós não estamos mais vivos? Como saber que nossas atitudes já não têm mais vida? Nosso estilo de vida é espiritualmente dinâmico?
Como saber essas coisas? E aí nós temos aqui perguntas como estas, são respondidas aqui. A igreja de Sardes, ela pode nos ajudar a refletir e a pensar melhor. Quando na igreja há discípulos espiritualmente em estado terminal, de morte, muitos daqueles discípulos tinham os nomes apenas no rol de membros, mas eles não tinham seus nomes no livro da vida. Havia muita gente doente naquela igreja, fracos e já morrendo. Estavam escritos no rol de membro, mas não estavam escritos no livro da vida. O pecado afastou aquela igreja de Deus. Não há relacionamento com o Salvador. Deus não está naquela igreja. Deus não visita aquele povo não faz nada com Deus. Aquelas pessoas tinham vida dúbia. Uma hora estava aqui, outra hora estava lá. Irmãos, eles trabalhavam muito na igreja, mas trabalhavam para o próprio brilho. Às vezes, a gente trabalha muito na igreja, isso é muito perigoso. Muito perigoso, irmãos. A gente tem sempre pensado nisso como uma coisa que a gente tem que refletir na nossa vida. Eu não posso vir aqui pregar, ministrar a aula, como um teórico conhecedor dessas coisas. Eu não posso. Eu preciso viver essas coisas na minha vida. Eu preciso que o fogo de Deus arda no meu coração. É muito confuso quando a gente vai à igreja, a gente se mistura tanto com a obra de Deus, que a gente está fazendo tanto e a gente não tem mais tempo para cuidar da família, não tem mais tempo para casa, não tem mais tempo para viajar, não tem mais tempo para nada. É igreja, obra. Eu estou fazendo a obra de Deus. Quem disse? Quem disse que isso é obra de Deus? Às vezes a gente faz tanta coisa na obra, inventa tanta gastura na obra de Deus, que não é de Deus. Essa obra é para nosso brilho, para mostrar que eu estou fazendo, que Silvio está fazendo. E Deus não está nesse negócio, gente. Deus não está nisso. Aquela igreja de Sardes vivia assim. Tinha nome, mas estava morta. Tudo que você fizer na igreja, meu irmão, minha irmã, deve ser exclusivamente para a glória de Deus. Amém. Cristo nos mostra as respostas, apontando 5 verdades para o avivamento. 5 verdades para o avivamento. Apocalipse capítulo 3, versos 2 e 3 diz o seguinte: esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Eu não achei essas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Tudo que você está fazendo é para você se aparecer. Eu não quero isso. Deus olhou para aquele povo lá em Amós e disse: chega desse negócio. Chega desse negócio de trazer oferta, de fazer cântico, está lá em Amós. Chega dessa coisa de fazer tanto movimento. Eu quero que vocês ouçam a minha voz, escute a minha voz. Para de fazer para a sua glória, para a sua aparição, para o seu nome. E Deus disse para aquela igreja, olha só, irmãos, ele diz: fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Jesus dizendo para aquela igreja: tudo que você está fazendo eu não achei bom. Essa igreja era uma igreja operosa, tinha tantas obras, mas Deus não estava naquelas obras. Aquilo não era para a glória de Deus. Isso é perigoso, irmãos. Perigoso. Porque às vezes eu posso acordar como pastor, vir para a igreja trabalhar, atender gente no gabinete, atender gente ali. Eu posso fazer isso e eu não tenho tempo de vida com Deus, um tempo de devocional, um tempo de oração, em que o meu coração possa queimar de sede da presença do Salvador. Isso pode ser tão perigoso que eu venho para a igreja participar de um coro, sentar num coro, cantar, mas a minha vida não tem testemunho de servo de Deus. Eu posso ser um excelente dizimista, vir à igreja, sentar, cantar, levantar as mãos, mas se eu não tiver Deus ardendo no meu coração, Cristo pode não gostar das minhas obras. Deus quer que o teu coração seja cheio da presença de Deus, e o que você fizer será uma bênção para a glória de Deus e para a sua vida. Amém, meus irmãos? É difícil falar um negócio desse. 5 verdades do verdadeiro avivamento. Primeira verdade, aí no texto: lembra-te, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça, verso de número 3, e arrependa-se. Mas se você não estiver atento,
Virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. Quando Cristo fala assim, como eu disse na aula passada, o povo de Sardes entendia, olha, Ciro veio aqui de noite como um ladrão, acabou com tudo. Depois veio aquele menino lá, o desorientado lá do Alexandre, acabou com tudo. A igreja sabe, entende o que Cristo está falando. Pode ser rápido, pode ser que não resta mais tempo, meu irmão. Então faça enquanto ainda há tempo. Primeira verdade. Atenção, pastor. Primeira verdade, atenção. Ele disse, fique atento, esteja cuidadoso, vigie a sua volta. Cristo está chamando a igreja para atenção. O que ela está fazendo? Igualmente, nós precisamos do alerta divino, do alarme divino, do toque divino. É urgente a necessidade de descobrirmos que está algo errado em nós. Isso é atenção, tem alguma coisa errada. Eu já não oro mais, eu já não canto mais, eu já não choro mais nos louvores com Deus, na presença deles, eu já não leio mais a palavra de Deus. Tem alguma coisa errada comigo, minha vida está seca, não há gelo, não há calor, há gelo. O fole espiritual não sopra mais calor na minha vida, eu preciso correr para os braços de Jesus. Atenção, você sabe que está faltando alguma coisa. Aviva o negócio, aviva o dom de Deus que há em ti. Paulo disse a Timóteo, reavives o dom de Deus que há em ti, meu filho. Amém? Irmãos, e aí, é urgente. Segunda verdade, lutar. O texto diz que lutar como lutar? Sem receio, Cristo exorta aquela igreja. Ele diz, lute. Sardes, lute. Onde é que está lutar aí, pastor? Ele diz, fortaleça o que resta. Ele disse, fortaleça o que resta. Lute pelos que estão aí. A primeiro ponto, atenção, cuidado com essa frieza que está querendo tomar a tua vida. Segundo, anima os que estão firmes, anima os que estão vindo para a igreja, anima os que estão na palavra de Deus, anima os que estão firmados na palavra. Anima e anima. Amém, meus irmãos? Anima, fortaleça, deixa o negócio ficar nas mãos de Deus. Anima. Ficar atento não é o suficiente. Agora eu tenho que lutar. É necessário que nós voltemos ao princípio. Ok? Voltar aos princípios da palavra, da comunhão, voltar à oração, voltar à origem de o que nós éramos. Fortaleça o que restou, lute pelo que está aí. Sobrou um pouquinho de gente, vou focar minha vida nesse povo, fortaleça. Amém. Terceira verdade, lembrar. Lembrar, pastor? O texto diz lá, no versículo de número 3, ele diz o seguinte, portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Lembrar, nada de adianta. Se eu ficar atento, nada vai adiantar. Se eu lutar, e nada se eu também não tiver que lembrar. Cristo faz um apelo para que a palavra dele seja obedecida. Ouvir é importante, mas se não a praticarmos, nós seremos apenas teóricos. Eu ouço, poxa, que palavra boa do pastor Silvio, menino, que bênção, fica nessa. Pastor, que bênção, tu não procura cumprir não, tu fica aí. A palavra de Deus diz que é preciso obedecer. Primeiro, eu preciso lutar. Segundo, primeiro eu preciso ter atenção, estar atento em alguma coisa errada, eu preciso voltar ao primeiro amor. Segundo, eu preciso lutar, animar os que estão ali prontos. Terceiro, eu preciso lembrar. E aí ele diz assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, você lembra do que você recebeu? Lembra do que você lia? Lembra do que você orava na Bíblia? Lembra do que você lia ali? Lembra disso? Lembra, Senhor? Então lembra, dá uma lembrança. Quem era você antes? Como era você no primeiro amor, no fervor, no teu fogo espiritual? Lembra disso. Quarto, obedecer. Não adianta eu ter atenção, não adianta eu lutar pelo grupo que está forte, não adianta eu lembrar das coisas que o Salvador fez comigo, eu preciso agora obedecer, porque se eu lembrar e não obedecer, eu sou apenas um teórico. É isso aí. Poxa, que benção a palavra do pastor Silvio, mas eu não obedeço nada que está ali na palavra teórico. E teoria não leva ninguém a Deus. O grande pastor Steve Lawson, ele disse, onde Deus colocou ponto final, não coloque interrogação. Obediência
seletiva não é obediência completa, é mera conveniência. Gostou? Pois é. Deus disse, basta. Ah, Senhor, por quê? Mas por quê? Se Deus te proibiu de fazer, não faça. Se Deus te diz para não fazer, não faça. Ah, não fique perguntando não, porque senão... Aí eu obedeço, mas a obediência, irmão, seletiva, é mera conveniência. A gente tem que ter a obediência completa. Então, primeira coisa, atenção. Segundo, lutar. Terceira verdade, lembrar do que Deus falou. Quarta verdade, obedecer o que Deus me ensinou. E para eu lembrar, viu? Para eu ter que lembrar, para eu obedecer na verdade, para eu lutar, eu preciso obedecer. E depois que eu obedeço, eu preciso compreender que eu tenho que fazer alguns passos. Viu? E alguns passos importantes é que eu preciso... Quarta verdade, dentro do aspecto de obedecer, eu lembro e eu obedeço. De nada adianta se eu ouvir a palavra de Deus e eu não obedecer. E a quinta verdade do verdadeiro avivamento, arrepender. Essa é muito forte. Atenção, tem alguma coisa errada. Segundo, lutar pelos que estão fortes, ainda para permanecer. Terceiro, eu preciso lembrar do que Deus falou. Quarto, eu preciso obedecer o que Deus me falou. E quinta verdade, eu preciso me arrepender. Felizmente, a morte em Sardes não tinha atingido todos. Amém? Deus não vai deixar todo mundo cair, não. Tem gente ainda, tem remanescente. Ainda há remanescentes fiéis. Eram poucos, mas tinha gente viva ainda naquela igreja. Então, meus irmãos, quando Cristo declara, arrepende-te, arrepende-te, arrepende-te. E eu contei aqui a história porque isso significa arrependimento, um retorno imediato ao Salvador, de todo o coração. Arrependimento requer rápida e decisiva mudança de pensamento, de devoção e de comportamento. Ele insiste, confesse seus pecados, confesse sua frieza espiritual, saia da frieza, dê meia volta imediatamente, venha para cá, retome a pureza espiritual, mude sua vida. Ele nos convida para o arrependimento. O arrependimento é deixar os pecados. É uma escolha que cada um de nós tem de fazer. Mas eu só arrependo depois que eu sou revelado da minha nojeira, do meu lixo, do meu caos. Do meu caos. Alguém me apresenta o caos. Onde você vivia? No lixo. Eu olho para lá, eu me arrependo daquilo. Mas até que eu sair de lá, eu não consigo me arrepender. Eu coloquei aqui a história da época que eu trabalhei como agente de saúde, que a gente mantinha um controle da leishmaniose visceral. E eu fui para uma casa e vi muita gente doente. E eu perguntei para a dona, tem alguém aqui? Não, tem alguém doente aqui? Não tem não. Tem algum bicho, um cachorro aqui? Não tem não. E ela escondendo o cachorro doente lá no fundo. Depois da terceira visita, nós encontramos o cachorro amarrado, doente lá. E a gente teve que sacrificar o cachorro. Difícil, mas ele tinha que ser abatido. Para manter a vida daqueles humanos, para manter a vida daquela família. Mas aquela mulher estava escondendo o mal. Quando nós não nos arrependemos do lixo que nós temos em casa, nós estamos com um sério problema de vida. Aliás, de morte. Meus irmãos, o cumprimento de Jesus com aquela igreja. Ele adianta para o final da carta dizendo, olha, no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não se contaminaram as suas vestes. E aqui, meus irmãos, as palavras de Abraão ao Deus eterno são impressionantes. Ele diz, longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Claro, o Senhor não vai matar, destruir tudo, não. Tem remanescentes ali. Ou quantos o Senhor não vai destruir Sodoma? 50. Se tiver 5, não vou destruir. A graça de Deus é assim. Os remanescentes, Deus está contando com essas pessoas. Nos meios dos doentes, nos meios dos dementes, nos meios dos fracos, nos meios dos mortos, Deus tem vivos. E com esses vivos, Deus está contando com eles para reavivar os que estão mortos. E
E enquanto a maioria estava suja, estava morta, fedida a defunto, a cadáver, diz o texto do verso de número 5 de Apocalipse 3, o vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o nome dele. Não havia melhor recompensa do que essa, irmãos. Há de ser presenteado pelo Cristo. Por outro lado, os nomes dos vivos jamais serão apagados do livro da vida. Jamais apagarei o nome. Para os vencedores da morte espiritual, para aqueles que se mantiveram vivos, não ficaram gelados e apagados espiritualmente, Cristo faz 3 compromissos. Primeiro, vestes brancas. Segundo, nome gravado em lugar especial. E a confissão diante de seres celestiais. O texto diz lá em Mateus: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar, eu negarei. Aquela igreja, aqueles crentes seriam vestes brancas. E lá produzia muita lã. Aliás, Sardes era uma produtora de lã extraordinária. Jesus está dizendo: lá eu vou te dar roupas brancas. A lã que você diz que é chique, é lá do céu que você vai vestir roupas brancas. Segundo, ele disse: você vai ter um nome gravado em um lugar especial. Por quê? Porque os moradores de Sardes, os munícipes de Sardes, diziam o seguinte: olha, nossa cidade tem que ficar gravada na história. Nós temos que ter uma gravação especial, o nosso nome, o nome da nossa cidade tem que passar por todo o mundo antigo. Não ficou, como Jesus disse, isso é besteira, mas eu vou gravar o teu nome lá na glória, no local especial. E por último, eu vou confessar você. Eu vou dizer quem era Sardes, não a Sardes cidade, não a Sardes morta, mas vou dizer quem são os discípulos de Sardes. Diante dos anjos de Deus eu vou dizer: esses são os meus filhos que não morreram, que não sucumbiram, que não ficaram fracos na fé, mas foram alimentados pela palavra da verdade. E por último, a advertência que Deus faz àquela igreja: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Graças a Deus, irmãos, o Espírito Santo tem falado às suas igrejas. Quando eu cessar, quando eu me calar, quando eu descer a sepultura, e a minha voz vai calar. Mas isso não significa dizer que a voz do Espírito Santo de Deus, que está sobre mim, vai parar. Vai aparecer outros e outros e outros que Deus sempre estará falando. O Espírito Santo de Deus sempre está falando à sua igreja. A expressão igrejas no plural lembra-nos de que a mensagem é para todas as igrejas, todos nós, em todos os tempos, em todas as épocas, em todas as eras. Cada uma delas e cada discípulo em particular deve tirar grande proveito desta correspondência. Mas o Espírito diz à igreja. O que o Espírito diz à igreja? Aviva. Ressurja, levante, volte, volte, volte. O Salvador ofereceu àquela igreja uma vida nova, uma restauração do seu amor, mas os discípulos tinham de fazer parte dessa vida. Precisavam acordar, lutar, possuir as bênçãos de Deus. Eles precisavam reagir da frieza que estavam. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Meu irmão, que no final dessa aula nós possamos extrair grandes verdades. Número 1, Deus está separando vestes brancas. Número 2, nosso nome não vai ser escrito num painel, numa homenagem do Congresso Nacional, dos homens dessa terra. Não, isso tudo vira pó e a traça consome, mas os nossos nomes estarão gravados, escritos no livro da vida. Muito mais do que ter o nome no rol de membro de uma igreja terrena, é ter o nome escrito no livro da vida do Senhor, no livro celestial. E por último, ele diz que: olha, eu vou colocar você diante de todos os anjos e vou dizer: estes são os meus filhos. Que bênção. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Pai, obrigado, Senhor, por mais uma aula dura, difícil, mas eficaz. Que a Tua palavra nos reavive, que Tua palavra nos acenda novamente, que o Teu Espírito Santo possa arder em nós, de modo que sintamos vontade de falar contigo, de orar, de cantar, de dizer o quanto para as outras pessoas, o quanto o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Muito obrigado por tudo, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Daqui a pouquinho, culto. Pega o link, compartilha para amigos e a gente assiste o culto. Deus abençoe a sua vida e a sua família.
Até domingo que vem. Deus abençoe.